Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Concepção, gravidez, parto, devoção afetiva são estações difíceis e belas de um ministério de vida. Palavras de Emmanuel no livro Mãe. A ciência terrena, ela pesquisou, analisou, observou todos os fenômenos relacionados, fenômenos esses maravilhosos, relacionados à reprodução. Ela desvendou o que parecia ser mistério. E com esses estudos, a ciência terrena buscou entender todas as características dos elementos genéticos masculinos, femininos, buscou saber, entender as reações psicológicas e físicas da mulher no processo de gestação, entender todo o funcionamento da concepção, do crescimento, do embrião, do desenvolvimento do feto, buscou aprimorar todas as técnicas para o parto, tudo isso para facilitar, para fazer com que a vida e a saúde daquele que está para nascer, bem como da mãe, sejam garantidas. Todos esses conhecimentos que a ciência terrena nos trouxe, eles são úteis, eles são importantíssimos para a qualidade humana. Mas a ciência terrena ainda desconhece que por trás da formação desse corpo, o corpo perecível, que está ali no ventre de uma mulher, por trás deste corpo, existe um espírito que é o comandante absoluto desse corpo. A ciência ainda não alcançou esse entendimento. Então, para compreendermos em profundidade a extensão desse fenômeno, desses fenômenos da gravidez, é indispensável conhecer-se tanto os fenômenos que se dão no corpo físico, como aqueles que se realizam no campo espiritual. O útero materno, ele é um vaso anímico, palavras de André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Porque todas as reações, todos os acontecimentos biofisiológicos que acontecem, eles estão sob a influência do espírito, da força mental do espírito reencarnante, em conjuntura com a mente da mãe. O que lhe causa reações, alterações, que a própria ciência terrena não consegue explicar ou perceber na extensão espiritual, bem como a mulher muitas vezes também não, ou na maioria delas. O útero materno pode ser então poeticamente comparado à manjedoura divina, que guarda um espírito que está em processo de refazimento da sua forma física para retornar ao plano carnal em busca de evolução, para retornar às suas lutas evolutivas aqui neste mundo carnal. Então, o processo da gestação, da gravidez, ele é um processo maravilhoso. Ele é lento, ele é progressivo e é o processo de materialização do espírito que quer retornar para o plano carnal. E todo espírito, nas primeiras etapas da sua evolução, ele necessita passar por esse contato direto com a matéria para que ele possa progredir.
É indispensável que esse contato aconteça, o que na doutrina espírita chamamos de reencarnação, as idas e as voltas, para que possamos caminhar no nosso processo evolutivo, tendo essas experiências, estes momentos no plano carnal e momentos no plano espiritual. Então, esses fenômenos que acontecem na gravidez, eles, além desse processo da concepção, do desenvolvimento do embrião, do crescimento do feto, que é o que se dá no corpo físico, existem os fenômenos maravilhosos acontecendo do lado espiritual. Para que este espírito retorne ao plano carnal, ele necessita passar por um processo, o seu perispírito, o corpo espiritual, por um processo de transformação no seu aspecto externo, para que ele possa ajustar-se ao útero da mãe. Não dá para retornar da forma como ele se encontra no plano espiritual. Tem que haver um ajustamento, uma transformação neste corpo espiritual, o perispírito, o corpo que envolve o espírito. E esse processo, como esclarece André Luiz ainda no livro Entre a Terra e o Céu, ele coloca que o perispírito do reencarnante, ele vai passar por um processo profundo, onde ele vai estar sob influências de uma corrente eletromagnética fortíssima, o que vai provocar a sua redução automática. E aí, em O Livro dos Espíritos, na questão 351, os espíritos falam que é quase igual esse processo ao sono de uma pessoa encarnada. E à medida que vai se aproximando o momento do nascimento, do renascimento desse espírito, ele passa a perder quase que totalmente todas as suas ideias e ao esquecimento do passado. É como então os espíritos dizem, como um processo de sono, quase, que acontece conosco encarnados. E nesse processo que o espírito passa a viver, ele passa a ter uma interação tão profunda com a mente da mãe, daquela que está o recebê-lo no seu ventre. E essa interação faz com que haja alterações no psiquismo da mulher. Há uma intensidade de sugestões psíquicas que ela passa a ter ideias, comportamentos, emoções que ela própria começa a considerar como anormais do seu estado normal, logicamente. E André Luiz ainda, no livro Entre o Céu e a Terra, ele vem falar justamente, ele vem usar uma palavra que é enxertia, a introdução do pensamento desse espírito na mente da mãe. E ela vem se dar no envolvimento, mente a mente, que essas alterações são fortíssimas no seu corpo físico. E é então que as mulheres, vamos aqui acrescentar, têm as náuseas que tanto incomodam no processo da gravidez. E que numa explicação espiritual não é apenas um processo de transformação hormonal intenso que acontece no corpo da mulher durante a gravidez, mas, espiritualmente falando, espíritos que estão em processo de intenso sofrimento, com fluidos doentios, ligando-se à mãe, esse espírito que está para reencarnar, ligando-se à mãe nessa condição, nessa enxertia, ela passa a assimilar profundamente
essas sensações e tem as náuseas. Algumas mulheres não sentem, outras sentem intensamente, depende da condição do espírito que está reencarnado. Se for um espírito muito inferior, preso ao sentimento de culpa pelos acontecimentos da sua última encarnação, nos quais o equívoco, o insucesso esteve muito presente, essa mulher acaba por sentir, essa gestante, passa por sentir intensamente e quase sem conseguir explicar a si mesma, reações de medo intenso, de angústia, perturbação, desequilíbrio. E isso muitas vezes se dá justamente pela aproximação, reaproximação desse espírito ao seu campo psíquico para um processo de reencarnação, através da maternidade. Para entendermos um pouco melhor esse processo da enxertia, dessa comunhão telepática profunda entre o espírito reencarnante e a mãe que está a recebê-lo, é ainda no livro Entre a Terra e o Céu, que tomamos como base para as reflexões, um livro muito interessante, a Biblioteca Bezerra de Menezes dessa casa tem para empréstimo, ele faz parte da coleção dos livros de André Luiz, e ele relata, André Luiz relata o reencarne, os acontecimentos do reencarne de Júlio. Júlio havia sido um suicida por dupla tentativa. Ele já havia cometido suicídio por envenenamento e por afogamento, por conta de uma decepção amorosa. E hoje, naquele relato de André Luiz, ele estava em processo de reencarne através de Zulmira, a sua amada do passado, que havia lhe abandonado. E ele retorna ao ventre, ele retorna para próximo de Zulmira, para uma convivência como o seu filho. Ela havia sido a causadora do seu suicídio por 2 vezes. Eles já haviam se reencontrado. O suicídio, lembramos, não é justificável por nenhuma decepção, por nenhuma dificuldade. A vida pertence a Deus, Deus dá, Deus tira. Mas Júlio teve esse momento de fraqueza por 2 vezes. E ali retornava, só que retornava com uma lesão seríssima na sua garganta. E Zulmira, já grávida de Júlio, estava a sofrer um processo de inflamação na garganta intenso, porque ela não só absorveu as energias psíquicas de Júlio, como ela estava absorvendo o seu físico, o que Júlio trazia de deformidade no seu perispírito, a lesão por envenenamento na região da garganta. Zulmira estava num estado deprimente, de febre alta, largada, numa condição em que ela não tinha forças para nada, altamente debilitada, pálida, por conta do processo intenso que estava vivendo, dentro da lei de causa e efeito, para já ali iniciar-se o processo de resgate de Zulmira junto a Júlio. Ela que havia sido a causadora, a motivadora do suicídio daquele que retornava como seu filho naquele momento. Então ela já estava a expurgar no próprio corpo, grávida de Júlio, aquela lesão que havia causado naquele espírito. A sua absorção fora profunda, física e mental. Então, por mais que sejam dolorosos em alguns casos, o processo da gestação, difíceis, tem casos de gestação delicadíssimos. A mulher gestante, principalmente a mãe espírita, que tem consciência do que acontece no mundo espiritual neste momento de gestação, deve buscar muita paciência, muita confiança em Deus.
doar de si mesma para facilitar o retorno desse espírito, para ajudá-lo nesse processo tão delicado, tão elaborado da reencarnação. Deve ainda buscar não só os recursos proteicos para que o feto se desenvolva bem, toda mãe tem essa preocupação de cuidar bem da alimentação, de tomar todas as medicações recomendadas pelo médico para ver o seu filho nascer saudável, bonito, desenvolver-se bem. Não basta só isso. É importantíssima essa preocupação. Buscar um bom acompanhamento médico permanente. No Brasil, o número de mortes maternas ainda é muito grande. É muito grande o número de mulheres que ainda não buscam o acompanhamento pré-natal. Então isso é fundamental. Mas aliado a tudo isso, buscar a oração, a leitura edificante, o culto do Evangelho no lar, o passe magnético, para não só auxiliar o espírito que está retornando, mas como também para favorecer condições psíquicas em si mesma para o exercício da maternidade, já facilitando este reencontro de almas. Assim, com essa preocupação, com esse desejo de se ajudar e ajudar quem está retornando, certamente vamos ter momentos de prazer, mesmo diante de uma gravidez delicada e difícil. Até agora só nos referimos a estes reencontros difíceis com espíritos sofredores, com espíritos inferiores, com espíritos com muitos débitos, conosco e nós com eles. Mas há os reencontros felizes. E quando a mulher gestante traz em seu ventre um ser que retorna e que já tem aquisições espirituais positivas, que já tem méritos adquiridos, a sensação dessa mulher gestante são as mais positivas. É de alegria, de satisfação, de serenidade, porque ela absorve da mesma forma desse espírito estas sensações de harmonia, de paz, de luz, porque é um espírito mais tranquilo que retorna, é um espírito em uma condição evolutiva melhor. Quanto ao pai, este intuitivamente sente a presença do serafim e fica tão atencioso com a esposa, tem mais cuidado, tem mais carinho. De repente, isso surge no seu ser, pela afinidade daquele que está retornando, com aquele que está retornando. Porém, se este espírito é inimigo do pai, a mãe inexplicavelmente começa a sentir repulsa do marido. E este, num comportamento muito estranho, se afasta. Na hora que a mulher mais esperava carinho e atenção, fica muito descuidado. Porque ele também percebe que quem está retornando ali não é um ser afim, intuitivamente. Com o nascimento, temos então um momento muito importante da reencarnação. É o momento em que se conclui a união da alma ao corpo, segundo o Livro dos Espíritos. E esse trabalho de parto que a mulher entra, na maioria das vezes, é um indicativo de que está tudo pronto, é hora de nascer. E então o útero, pela própria natureza, começa a contrair, expulsando o feto que está ali. O parto normal, por mais que a ciência tenha avançado, o parto normal ainda é o mais indicado para a saúde do bebê e para a saúde da mãe. Mas
o que se observa muitas vezes, sabemos hoje, há uma campanha intensa em nosso país para diminuir o número das cesarianas, porque o índice está acima do aceitável. Está havendo um abuso na prática desse tipo de parto, porque é muito confortável para o obstetra, ele vai trabalhar em horário comercial, e muitas vezes a mulher não desejando ou acreditando ser a dor do parto insuportável. E apegadas nesse item que lhes dá direito ao parto, a cesariana, elas acabam optando pela facilidade e pelo medo da dor do parto. A forma como cada um reage a um processo doloroso é muito particular. E estudos científicos têm apontado que a ansiedade e o estresse materno têm feito com que, isso é um estudo que provou, que os hormônios relacionados à dor, por conta do estresse e da ansiedade, eles aumentam muito, o que faz com que se tenha a ideia de que a dor do parto é insuportável. Então, quanto mais tranquila, quanto mais confiante a mulher, menos doloroso será o processo do parto. Não nos esquecendo que na hora do parto, por ser um momento sublime, divino e tudo que é nobre, Deus ampara, as equipes espirituais encarregadas da reencarnação estarão presentes, auxiliando a mãe a receber o seu filho bem, auxiliando o que está retornando. Haverá a proteção de Deus na presença dos bons espíritos. Então, é só confiar. Em relação à dor do parto, por ser um momento muito único na vida de cada mulher, muito significativo, muitas mães fazem disso uma chantagem. Quando querem dos seus filhos ou quando querem do marido, um respeito, uma atenção, uma gratidão, e quando não vai muito bem alguma coisa em casa, exigindo esse respeito, logo expressam: fui eu que sentiu a dor do parto. Como se quisesse o reconhecimento, a gratidão a todo custo. Isso é chantagem. Como também uma expressão equivocada é dizer, quanto às semelhanças entre pais e filhos, dizer a seguinte frase: mas esse menino tem o gênio do pai. Como se personalidade fosse algo que se herdasse dentro dos princípios da hereditariedade. O Livro dos Espíritos vem nos dizer que isso não existe. Porque se existisse, como explicaríamos a questão dos gêmeos? Onde apresenta-se muito essa afinidade de gostos, de comportamentos, de sentimentos. Questões 207 a 213 do Livro dos Espíritos fala de tudo isso. Porque o que acontece em verdade, quando aquele menino tem o comportamento idêntico ao do pai ou da mãe, aquela criança, o que acontece é que são espíritos afins, que já viveram juntos, que são extremamente simpáticos. E é o mesmo que se dá com os gêmeos. Eles são espíritos simpáticos, que têm grandes semelhanças de sentimentos. E assim, se gostam tanto, são tão afins, no caso dos gêmeos, que pedem para reencarnar no mesmo tempo. Agora, na questão 213 do Livro dos Espíritos, também está esclarecido que nem todos os gêmeos são espíritos simpáticos. Há gêmeos que são inimigos, estão presos por um ódio cristalizado, construído ao longo de várias reencarnações, vêm idênticos e grudados. São os chifópagos, ou popularmente siameses.
eles construíram ao longo de várias reencarnações sentimento de ódio tão profundo que cristalizou. E aí os técnicos da reencarnação têm dificuldades em separá-los. Eles precisam reencarnar grudados num processo simbiótico profundo por emoções, sentimentos que construíram para poder haver a reparação no perispírito. E eles vêm grudados ou pelo crânio, ou pelo tórax, ou pelo quadril. E esse processo é considerado um processo de simbiose. Infelizmente, os sentimentos que unem esses espíritos são os piores possíveis. Como dissemos, o sentimento do ódio. E eles estão juntos, grudados, respirando o mesmo ar, dividindo o mesmo sangue, grudados, para poder aprender a amar, aprender a se respeitar, para desenvolver os sentimentos que ficaram por construir. É o processo dos gêmeos unidos por ódio, não por simpatia. Na reencarnação, a atração dos espíritos aos pais é feita por uma vinculação que tem origem no passado. Então, os espíritos que retornam para junto dos seus pais e têm uma relação tranquila, de bom entendimento, espíritos afins. Do contrário, uma relação difícil, uma relação de desentendimento constante, são espíritos que estão na condição de devedores ou de credores que se reencontram. Daí, o menino, o filho que ouviu da mãe, fui eu quem sentiu as dores do parto. Ela cobrou essa dor que sentiu para ajudá-lo a chegar ao mundo. Ele responde para ela: eu não pedi para nascer. Será? Pois que quando o espírito está no mundo espiritual e ele passa a tomar consciência das suas deficiências, das suas necessidades, das suas conquistas urgentes no campo da alma, ele então pede ou implora para reencarnar e entra numa fila e aguarda. Uns aguardam pouco, outros aguardam muito, mas ele pede, ele retorna porque ele pediu, ou muitas vezes até implorou. Está também o livro dos Espíritos, essa informação. Então, de retorno, ele vai se unir às pessoas com as quais esteve vinculada no passado. Ele vai se vincular por afeto ou por remorso e vai pedir para ser filho dessas pessoas. Então, a expressão eu não pedi para nascer, ela é muito equivocada. Muito equivocada, porque a gente pede sim. A doutrina espírita nos explica isso. Tanto pede quanto implora. A mais difícil prova que pode enfrentar um espírito que está de retorno é a rejeição da mãe ou do pai, ou de ambos. É a mais difícil prova que já enfrenta o espírito quando vai retornar. Porque retornar para o espírito já é muito doloroso. Mais doloroso do que reencarnar para o espírito. Porque ele vai voltar para as lutas aqui da Terra. E quando desencarna, ele sai dela. Então, como já é tão doloroso e ele ainda enfrentar a rejeição, e se é a mãe que rejeita este espírito que retorna, já nos primeiros meses, nas primeiras semanas, melhor dizendo, se ela se envolve num sentimento de ódio, de revolta, que sabemos bem que muitas mulheres
acabam se comportando dessa forma diante de uma gravidez inesperada ou em outras situações, ou no momento que nós consideramos inconveniente, mas Deus não. Por alguma situação adversa, e essa mulher não quer a gravidez, e ela se envolve, se prende no sentimento, nos piores possíveis, ela é capaz, com a sua força mental, de desarticular todo o processo celular de constituição do feto. E aí vem o aborto, que para ela foi espontâneo, para os médicos também, mas não foi não. Não usou de nenhum instrumento, não usou de nenhuma química, mas usou da força destruidora do seu pensamento, por um sentimento de ódio, muitas vezes, rejeitando o espírito que estava programado para retornar. Isso é muito lamentável. Quando uma mulher fica grávida, é Deus chegando-lhe ao coração e dizendo assim: olha, minha filha, do lado de cá tem um filho meu desejando muito retornar. Você permite que ele possa se abrigar no seu útero? E enquanto ele estiver aí no mundo carnal, você pode cuidar dele? É um pedido que Deus nos faz e não nos obriga. Ele espera a nossa decisão. Ele nos deu o livre-arbítrio. E a mulher, por mais que sofra influências de várias pessoas para que cometa o aborto, a decisão última é dela. Ela que vai decidir se vai querer aquele ser no seu ventre ou não. A decisão última é da mulher. Incentivadores para a prática existem muitos. No Código Criminal do Brasil, o aborto é crime. É do artigo 124. Se a mulher cometer em si ou permitir que alguém realize nela. De 1 a 3 anos a penalidade. Para os terceiros, de 1 a 10 anos. Agora nos perguntamos, nós ouvimos todos os dias no noticiário dizer que alguém foi preso porque cometeu aborto? Raramente é uma notícia. Muito raramente. Mas aí, impedir que um espírito retorne através da mulher, do processo da gravidez, é um crime que teremos que responder perante as leis de Deus. Inevitavelmente. Aqui na Terra passa despercebido, mas lá, na Constituição Divina, lá é crime. Então tem que se responder por esse crime, porque ter a oportunidade, como foi dito na prece inicial, da maternidade, de receber um ser no seu próprio corpo e essa vida gerar dentro de si mesmo, é uma oportunidade incomparável. É divino e que não pode ser desprezada. Assim, por um mero capricho, por uma vaidade, por uma razão injustificada. Porque receber de Deus esse voto de confiança, esse convite para o exercício da maternidade, é um convite muito especial e que vem sendo desprezado em grande número. E as consequências se dão na própria encarnação ou na encarnação seguinte, porque tem que se responder. Em algum momento tem que se responder por esse crime bárbaro, que não dá direito do outro correr, gritar, pedir socorro. E são realizados os abortos das formas mais terríveis possíveis, mais desumildes. Então, estar grávida, poder gerar um ser
uma vida dentro de si mesmo, é maravilhoso. É de se agradecer, sim, porque um filho será sempre uma dádiva na nossa vida. Por mais que a mãe se pergunte algumas vezes, mas que fiz a Deus para receber um filho assim? É a oportunidade do reparo, do reencontro, do refazimento, da correção. É bênção também, porque a gente só percebe Deus nas coisas boas. Se tudo está bem, se tudo se resolveu, se tudo aconteceu como gostaríamos, ai, Deus é maravilhoso. Mas se tudo não corre como gostaríamos que fosse, na perfeição que fosse, Deus já não é Deus. Que fé é essa? Muito obrigada pela atenção.